Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Então, queria dizer que na webinar de hoje, pessoal, nós vamos conhecer um pouco da experiência do projeto Aquapolo na produção de água de reuso para o setor industrial. Um projeto que já vem operando há 9 anos, né, no estado de São Paulo, e é uma das experiências exitosas de reuso, né, tanto aqui no Brasil como aqui na parte da América Latina, um dos grandes projetos, né, que nós temos de reuso de água. Mas antes de apresentar o nosso convidado, eu gostaria de expressar meu agradecimento a todos vocês, internautas que nos acompanham nessa tarefa que é popularizar a ciência e o conhecimento. Para os colegas que estão nos assistindo aqui pela primeira vez, permita-me apresentar, meu nome é Salomão Medeiros, eu sou pesquisador na área de recursos hídricos e atualmente eu desenvolvo minhas atividades de pesquisa junto ao Polo de Inovação do Instituto Federal da Paraíba. Então, queria destacar que a missão desse canal é popularizar a ciência e o conhecimento. Aqui, pessoal, nós buscamos informar a sociedade os avanços científicos e tecnológicos nas áreas de recursos hídricos, saneamento e também irrigação. Buscamos também apresentar experiências exitosas, a exemplo da de hoje, também aproximar interesses, conectar pessoas e também, claro, estimular um debate crítico, construtivo e reflexivo. Então, se você ainda não é inscrito aí no nosso canal, faça aí sua inscrição, ative o sininho. Nós temos realizado regularmente 2 webinários semanais, uma que ocorre na terça-feira às 19 horas e a da sexta, tá, às 15 horas. Então, sejam muito bem-vindos. Já gostaria, né, de agradecer aqui o nosso convidado, é o Dr. Márcio da Silva José, tá? Então, Márcio, mais uma vez eu te agradeço aqui a tua disponibilidade. Para quem não conhece aqui o Márcio é graduado em Administração de Empresa pela Universidade do IMB, Morumbi, e tem diversos MBA, né, no São Paulo Business School, né, também no Instituto Financeiro de Nova York, tá? O Márcio tem mais de 20 anos de carreira, já passou por diversos cargos, né, em várias empresas, tanto no Brasil como também nos Estados Unidos, né? Já trabalhou na Braskem, na Mectron, tá? Então, desde 2013, ele tem atuado aqui no Aquapolo Ambiental e atualmente ocupa o cargo de CEO e também é membro do Conselho de Administração do Comitê das Indústrias do Polo Petroquímico do ABC. Márcio, seja bem-vindo, a palavra está contigo aí, fique à vontade, querido. Legal. Obrigado, Salomão. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Para mim é sempre um prazer poder apresentar o Aquapolo em todo e qualquer fórum que a gente é convidado. Primeiro, porque é uma experiência fantástica e mostrar que temos, né, um projeto como o Aquapolo no Brasil é muito importante, é muito interessante. E segundo, porque eu realmente, pessoalmente, tenho muito orgulho do que a gente faz e dos resultados que a gente tem, não só resultados econômicos e resultados para a indústria, mas principalmente pela questão ambiental e pela questão social. Eu vou fazer aqui um pouquinho de uma apresentação rápida que eu tenho, que é uma apresentação institucional que nós temos aqui no Aquapolo. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vou passar aqui. Estão vendo no modo apresentação aí, tela cheia? Então, espera aí, deixa eu trocar. Pronto, legal. Ah, sim. Essa telinha aqui. Pronto. Foi? Fechou, né? Espera aí. Tem hora? Pronto, legal. Então, vamos lá. O Aquapolo começou em 2000 os conceitos e as discussões do Aquapolo começaram lá em 2005, 2006,
né? Pelo polo petroquímico de Capoava, então pelas indústrias do polo. Esse polo foi o primeiro polo petroquímico do Brasil, criado lá em 1954, tem uma receita aí de 2 bilhões de dólares, gera mais ou menos 10 mil empregos, ele representa aí quase 1/4 do ICMS do estado de São Paulo, toda a cadeia desse polo, então é extremamente importante, e tem, né, tinha e obviamente aquela época e continua tendo uma alta demanda por água, justamente para as torres de resfriamento e geração de vapor. Então, a indústria petroquímica é uma indústria bastante consumidora de água, seja no seu processo e seja para manter a segurança do seu processo e da planta. E lá, mais ou menos em 2008, esse polo petroquímico, composto aí por várias indústrias, tinha este cenário. Então, eles estavam olhando o cenário de escassez hídrica na região aqui do ABC Paulista. Aliás, só para contextualizar todo mundo, né, o polo de Capoava. Capoava é um bairro do município de Mauá, no ABC Paulista, região metropolitana de São Paulo aqui. Tá? Então, uma escassez hídrica na região do ABC Paulista. Para que se tenha uma ideia, o ABC Paulista é formado por 7 municípios aqui, né? São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. E esses 7 municípios têm uma disponibilidade hídrica própria de apenas 5% do que é recomendado pela ONU. Então, obviamente que a Sabesp, né, a concessionária de água e esgoto aqui do estado de São Paulo, que administra e tem a gestão desses municípios e da cidade de São Paulo, faz transposições de bacia e tem toda a sua infraestrutura para garantir o abastecimento dessas cidades, mas é uma cidade que vive com uma escassez hídrica muito grande, numa região, como eu falei, esse polo foi estabelecido lá em 1954, e durante as décadas de 50, 60, 70, até 80, a região do ABC era uma região tipicamente industrial, né? Então tem aqui em São Bernardo, Santo André, toda a indústria automobilística, né, era concentrada aqui, uma série de indústrias de autopeças, enfim, tem essa questão petroquímica que também era muito forte, e uma série de indústrias. Ao longo dos anos 90 e 2000, isso veio mudando, quer dizer, a região do ABC foi se transformando, né, o crescimento da cidade de São Paulo foi muito grande, e o crescimento imobiliário ao redor dessas plantas todas também foi muito forte, e as indústrias começaram a ficar cercadas por residências, por comércio, por serviços, e aí as cidades deixaram de ser só indústria e passaram a competir na questão hídrica junto com as indústrias do polo petroquímico, que começaram a perceber também maiores requisitos de outorga de captação. Então, até antes do Aquapolo, as indústrias do polo captavam água no rio Tamanduateí, que cruza essas cidades, né? Só que também o rio, cada vez mais poluído, começava a trazer problemas para essas indústrias que tinham que fazer um pré-tratamento nessa água para poder usá-la, né? O que também causava maior custo de manutenção dos equipamentos pela qualidade da água, e principalmente em 2008 eles chegaram à conclusão que eles precisavam achar uma outra fonte de água segura, né, que pudesse atender aos planos de crescimento dessas indústrias, que pudesse ser de fonte sustentável, uma vez que todas essas indústrias produzem plástico, o que é visto pela população, pela sociedade em geral, como uma produção poluidora, né? O plástico, infelizmente, a gente sabe que vai parar nos oceanos, vai parar nos aterros e acaba poluindo. Então, eles têm uma estratégia de fazer todo o possível dentro da cadeia de produção para reduzir o impacto dessas indústrias ao meio ambiente e, principalmente, que pudesse garantir o fornecimento de água independente do impacto das mudanças climáticas. E, a partir daí, nasceu o projeto Aquapolo, né, é o maior projeto de água de reuso para fins industriais da América Latina. Somos capazes de fornecer, produzir e fornecer
até 1.000 litros por segundo de água industrial, né? A gente evita o nome água de reuso, porque, infelizmente, a sociedade como um todo, né, quando a gente fala em reuso, o pessoal pensa em esgoto. E aí tem uma questão psicológica, né? Parece esgoto, ninguém gosta de esgoto, ninguém quer, aquilo é uma coisa suja. Então, a gente tem usado água industrial e, muitas vezes, água reciclada, né? Então, o que nós fazemos aqui é uma reciclagem de água, na verdade, né? E esse projeto tem uma série de diferenciais, né, para acontecer. O primeiro deles é a questão de estrutura societária e financeira. Então, o projeto nasceu lá atrás numa parceria da GS Nima Industrial e da própria Sabesp. Então, a GS Nima Industrial possui 51% do Aquapolo, é o acionista controlador, e a Sabesp 49%. Esse projeto já nasceu com os seus clientes, que eram as indústrias do polo petroquímico, num contrato de 42 anos de fornecimento, já na modalidade que nós chamamos de Take or Pay. O que é a modalidade Take or Pay, né? É a modalidade, deixa eu ver se eu acho aqui um pointerzinho aqui. Essa modalidade Take or Pay. É uma modalidade de franquia, quer dizer, o cliente tem um consumo mínimo no mês que ele paga consumindo ou não. Se ele consome mais, ele paga pelo que ele consumiu. Se ele consome menos do que aquele volume estabelecido, ele paga aquele volume, né? Justamente para que esse pagamento ele é o suficiente para garantir, para cobrir todo o investimento de infraestrutura que foi feito pelo Aquapolo, desde a construção da sua planta, da sua adutora, enfim, e pela disponibilidade de água que está aqui para eles, né? Ao mesmo tempo, como tudo isso foi construído especificamente para o polo petroquímico, para essas indústrias, então foi feita uma equação à época, junto com a Sabesp, a GS Nima, os clientes, de forma que se chegasse numa tarifa que fosse boa para os clientes, que fosse importante para o Aquapolo para garantir a sustentabilidade econômico-financeira da empresa, a viabilidade do projeto, né? E principalmente porque os clientes, para fazer isso, toparam um contrato de longuíssimo prazo, dos 42 anos. Ao mesmo tempo, pela Sabesp fazer parte do corpo, né, de desenvolvimento, de implantação da empresa, nós firmamos contrato também de fornecimento já da nossa matéria-prima, do esgoto tratado, no mesmo prazo de 42 anos. E aí faltava só uma perninha desse negócio, que era legal. Temos a estrutura de como fazer, temos tecnologia, temos tudo, temos os clientes, falta o dinheiro, porque os acionistas não queriam colocar 100% do capital. E aí nós, Aquapolo, decidimos, então, emitir um título de dívida, uma debênture de longo prazo, que foi capaz de nos dar 90% do investimento. Então, o que foi muito interessante dessa estrutura, do nosso modelo, é que os acionistas colocaram apenas 10% do investimento necessário para fazer toda a nossa infraestrutura, criar a planta, fazer a adutora, começar a fornecer, enfim. E, obviamente, o Aquapolo paga essa debênture, isso com a própria tarifa, né? E o mais interessante, os acionistas também não deram garantia, ou seja, a garantia para essa debênture aqui, para o debenturista, vamos dizer assim, para o agente financeiro, são os próprios recebíveis do contrato. Então, foi uma modalidade bem inovadora na época, bem interessante, que garantiu a viabilidade econômico-financeira para esse projeto. O segundo ponto, obviamente, é a disponibilidade do esgoto tratado. Então, nós temos, né, a Sabesp tem aqui uma estação de tratamento de esgoto ABC, que fica relativamente próxima do polo petroquímico, né? Ela fica ainda em São Paulo, mas na divisa com a cidade, com o município de São Caetano. Como vocês estão vendo nessa foto, é uma estação imensa, gigante, né? É uma estação que atualmente trata 3 metros cúbicos por segundo de efluente e está em processo de ampliação para passar a tratar 6 metros cúbicos, né? E tinha um espaço aqui interno que o Aquapolo foi capaz de tomar. Então, aqui vocês podem ver nesses quadrados azuis a planta do Aquapolo.
nós temos aqui o nosso ponto de captação, isso aqui é só uma pequena elevatória, onde nós captamos o esgoto já tratado aqui pelos decantadores da Sabesp, e bombeamos para a nossa planta, né? Então, temos toda a nossa planta aqui nesse outro quadrado. Esse aqui fica difícil de ver, às vezes a foto tem um tubozinho rosa, é o início da nossa adutora entrando no solo para chegar para o cliente. E temos aqui esse quadrado coberto aqui com um telhado branco, são tanques, onde nós temos a nossa reservação. Então, nós reservamos já a água industrial já pronta, porque os clientes têm uma criticidade muito grande por água. Então, é uma contingência, se nós tivermos problemas na nossa planta aqui, problemas de produção, nós não deixamos de abastecer os clientes, continuamos a abastecer com a água da reservação até que a gente consiga resolver o problema aqui. Graças a Deus é uma situação que nunca aconteceu, a não ser em manutenções planejadas, mas a gente tem essa contingência para o setor industrial. O outro ponto que foi fundamental para viabilizar esse projeto foi a tecnologia, né? Então, nós temos, basicamente, o que o Aquapolo faz é o que no mundo todo é conhecido como tratamento terciário de efluente, né? Então, a legislação brasileira, ela tem como regras, como normas de lançamento de efluente tratado em corpos d'água, né, os tratamentos considerados primário e secundário, que é o tratamento comum feito pelas concessionárias que tratam o esgoto, né, para devolver para os rios, para as represas, enfim. E é o que a Sabesp faz. Então, o que o Aquapolo, o início do nosso processo é com o que nós chamamos de água secundária, ou efluente secundário, que é feito o tratamento já pela Sabesp. Os processos do Aquapolo nada mais são do que um reator biológico, que ele tem aqui uma câmara anóxica e um processo aeróbio, justamente para garantir aqui remoção de amônia, de nitrogênio, de fósforo, né? Então, é um tanque com, não sei dizer a quantidade, aí, alguns bilhões de bactérias que estão aí tratando de se alimentar de toda a matéria orgânica presente ainda no efluente que entra, seguido por um processo de ultrafiltração. Esse aqui é uma foto de um módulo de ultrafiltração, né? Uma membranazinha, como se fossem cabelos ou macarrões, assim, que ela filtra de fora para dentro, ela suga a água, tem uma porosidade de 0,05 micra, então ela é capaz de reter, inclusive, vírus e bactérias, né? E 100% da nossa água passa por esse processo. Aí, mais ou menos, como está aqui embaixo, 25% da nossa água, a gente passa por um processo de osmose reversa, né, uma nanofiltração, com o intuito de remover um pouco dos sais da água, remover acertar o parâmetro de condutividade, ou seja, reduzir a questão da salinidade da água, justamente porque ela vai ser utilizada em uma série de equipamentos, né, e a ideia é reduzir o poder corrosivo dessa água. E aí a água que nós enviamos para o nosso cliente, ela é geralmente composta de uma mistura, onde cerca de 75% é água até o nível de ultrafiltração e depois 25% a gente acaba misturando uma água com uma condutividade muito menor, aqui quase uma água desmineralizada, para garantir chegar no nível de condutividade que os clientes pedem para nós, né, que foi contratado. Então, para vocês terem uma ideia dos principais parâmetros que nós controlamos, né, e por que de cada tecnologia, né, tanto aqui as principais tecnologias, os principais parâmetros, nós controlamos cerca de 30 parâmetros aqui no Aquapolo, e esses parâmetros são todos contratuais, né. Aqui a gente tem mais ou menos do esgoto tratado já os parâmetros, as medições de entrada e o que nós entregamos. Então, se vocês olharem aqui os parâmetros que nós entregamos de água industrial, com exceção da condutividade, os demais parâmetros são parâmetros melhores até do que a portaria 2914, a portaria de água potável. Então, a nossa água, obviamente, não é potável por uma série de razões, mas a qualidade dela é tão boa quanto
semelhante a uma água potável. A forma de levar isso para o cliente é através de uma adutora. Nós temos uma adutora de 17 quilômetros que sai aqui de São Paulo, aqui é a divisa com São Caetano do Sul, passa por São Caetano, por Santo André e chega ao município de Mauá, onde está o polo petroquímico, né? No meio do caminho a gente tem alguns outros clientes, então nós começamos com esses 5 clientes aqui lá no polo, né? E lá, a partir de 2015, um pouco após a questão da crise hídrica, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, nós começamos com o primeiro cliente fora do polo, que foi a Paranapanema, né, a produtora de cobre. Depois veio a Bridgestone, em 2016, produtora de pneus. Em 2017, a Hydro, que é uma produtora de alumínio. E mais recentemente, em 2020, aqui, logo depois do polo, a Vitopel, que é uma empresa que faz embalagens plásticas, filmes plásticos para alimentos e embalagens alimentícias, né? Essa adutora, com 17 quilômetros, tem, na sua maior parte dela, está enterrada, mas chegando aqui ao polo, ainda a gente entrega a água numa torre de equilíbrio, né, onde tem a medida a qualidade da nossa água, e depois tem uma rede interna do Aquapolo ainda de mais 3,5 km dentro das indústrias do polo, para que nós possamos distribuir essa água para todas as plantas. Quer dizer, só aqui no polo são 5 clientes, mas são 10 plantas desses 5 clientes, porque a gente abastece. Tá? Um pouquinho do reconhecimento do Aquapolo. Então, o Aquapolo começou a ser premiado lá em 2011, antes mesmo de começar a sua operação. Nós começamos a operar e fornecer água em regime definitivo, né, em dezembro de 2012, mas em 2011 a gente já ganhou o prêmio mais relevante em água no mundo, né, da Global Water Intelligence. Depois, em 2012, um prêmio já da ANA. Em 2013, um prêmio da Fiesp. Em 2015, um prêmio aqui do CDP, que não sei se todos conhecem, mas é uma organização sem fins lucrativos aí, que mapeia o impacto de indústrias e dos municípios ao meio ambiente, e fomos líder em transparência. Né? Depois, ainda em 2015, um outro prêmio do Banco Interamericano de Desenvolvimento com a Universidade de Harvard, e mais recente, em 2018, um prêmio do Energy Globe, um prêmio mundial oferecido por essa instituição e pelo governo da Áustria. Nós fomos o primeiro prêmio aqui no Brasil e fomos concorrer em nível mundial. Alguns dos destaques do projeto Aquapolo: nós estamos quase chegando, nesse tempo todo, né, nesses quase 9 anos, estamos quase chegando aos 100 milhões de metros cúbicos fornecidos já de água industrial, com uma disponibilidade operacional de 99,99% do tempo, ou seja, as pouquíssimas paradas que houveram foram todas planejadas, graças a Deus. Então a gente tem um altíssimo nível de manutenção, de comprometimento com as indústrias do polo, e nós também somos monitorados online, né? 0 acidente de trabalho com afastamento até hoje na história da empresa. Então segurança é um valor inegociável para nós, ou seja, os nossos funcionários têm que estar todos seguros e voltar para casa seguros. Desenvolvemos um projeto de educação ambiental sobre água, fizemos uma peça teatral, desenvolvemos essa peça e apresentamos nas escolas aqui da região, onde nós atuamos, para mais de 5 mil crianças, né? O simples fato do Aquapolo, e onde eu falo que é o maior orgulho nosso na questão tanto ambiental quanto social, é justamente o fato da nossa existência, do nosso fornecimento de água e das indústrias utilizarem a nossa água. Elas liberam água potável no manancial, né? Elas deixam de usar água potável e essa água fica, obviamente, disponível para a população, para o uso mais nobre, que é o consumo humano, para a higiene, para questões de saúde. E óbvio que nesses 9 anos, o nosso fornecimento de água foi suficiente para manter uma cidade de cerca de 300 mil habitantes, né? E aqui um dado muito interessante, já que a gente estava falando antes de reuso, né? Eu não tenho um dado mais recente, infelizmente, esse é de 2015, mas eu acho que de lá para cá pouca coisa
mudou em relação a isso, porque o reuso, na maior parte do mundo, ele é uma política de Estado. Dificilmente tem uma empresa privada ou uma empresa que decide fazer um projeto de reuso pura e simplesmente porque tem um cliente, sem ele ser uma política de Estado, uma política de recursos hídricos da região. No caso do Aquapolo, até então, éramos o único projeto no mundo sem nenhum tipo de subsídio. É até bastante interessante que eu brinco que nós somos aqui um super projeto, mas ao mesmo tempo somos um patinho feio, né? Porque o setor de saneamento nos considera uma indústria e o setor industrial nos considera de saneamento. Só que nós não temos nenhum tipo de benefício que o setor de saneamento tem, como, por exemplo, benefício na tarifa de energia elétrica. Nós não temos, pagamos tarifa cheia. Nós não temos benefícios tributários, muito pelo contrário. A nossa água, água industrial, sobre ela incide-se PIS, COFINS e ICMS, de 18% aqui do estado, não tem choro, não tem nenhum tipo de subsídio ou benefício. E mesmo assim, o projeto se tornou viável, não só sobre a questão de sustentabilidade, mas principalmente sobre a questão econômico-financeira também, né? É um projeto com grande relevância em relação à contribuição para os ODS da ONU, né? O Aquapolo contribui para pelo menos 5 ODS, desde o ODS 6, que trata em nível mundial da questão de reuso, mas que infelizmente aqui no Brasil ainda não foi estabelecido pelo nosso governo um indicador de reuso, né? Foi estabelecido os indicadores, e aí, obviamente, pela condição do nosso país, onde, infelizmente, nós temos aí milhões de pessoas ainda sem acesso à água potável, sem acesso à coleta, afastamento e tratamento, principalmente, de esgoto, né? Hoje mesmo é o dia do banheiro, né? E a gente tem aí, eu vi uma reportagem onde a gente ainda tem aí cerca de 5 milhões de brasileiros sem acesso a um banheiro, né? O que é muito triste, uma questão até de dignidade para o ser humano. Contribuímos para o objetivo 9, né, na questão de promover uma indústria mais inclusiva, mais sustentável na sua produção. Para o objetivo 11, então, nós temos 4 municípios aí, desde São Paulo até Mauá, como eu mostrei ali ao longo da doutora, que podem sim se inscrever e ter o título de cidades resilientes e sustentáveis em relação à questão de recurso hídrico, justamente pela presença do Aquapolo. Obviamente que se ampliássemos o fornecimento de água de reuso até para outros fins, que não apenas o industrial, isso se torna mais forte, mas hoje já é possível considerar uma cidade resiliente. Na questão de produção responsável, né, então podemos dizer que a produção dos produtos aí dos nossos clientes são um pouco mais sustentáveis e um pouco mais responsáveis, e principalmente na ação contra a mudança global do clima e redução dos seus impactos, pelo fato da gente não estar contribuindo, né, para a recuperação dos mananciais, quando a gente faz deixar mais água nos próprios mananciais, né? E geralmente eu finalizo a minha apresentação com uma frase do nosso principal cliente, que foi a Braskem, logo depois da crise hídrica de 2014 e 15 que nós vivemos em São Paulo, que foi a pior crise da história de São Paulo, onde o Aquapolo foi finalmente percebido pelo cliente como uma solução de gestão das mudanças climáticas e não simplesmente um fornecedor de água, né? Esse polo petroquímico, essa indústria mesmo, a Braskem, num outro polo muito próximo aqui na região de Campinas, a cerca de 1 hora de São Paulo, na cidade de Paulínia, eles tiveram que encerrar as atividades daquele polo petroquímico, das plantas de lá, justamente por falta de água, ao passo que esse polo aqui, todas as 10 plantas dos 5 clientes, operaram normalmente, tranquilamente, sem falta de água, sem nenhum problema. Essas lagoas que vocês veem nas fotos aqui, é uma contingência, principalmente da refinaria da Recap, a refinaria de Capoava, da Petrobras, que infelizmente é uma empresa que ainda não aderiu ao nosso contrato, ainda não entrou e passou a usar água de reuso. Aliás, é a única indústria
do polo de Capoava que não usa a água do Aquapolo, todas as demais utilizam, mas essas lagoas estavam praticamente secas, a gente via o fundo aqui, o terreno, 100% do tempo, então talvez até a refinaria de Capoava tenha sofrido algum impacto, ao passo que as demais indústrias não, né? E a minha apresentação institucional é essa. Eu gostaria de passar aqui um breve vídeo, nosso vídeo institucional. Aí, Salomão, eu não sei se é melhor passar daqui da minha máquina ou da sua. Às vezes, pela internet, assim, o vídeo falha um pouquinho. Eu posso tentar na minha, se quiser, e se for o caso, a gente muda. Não. Ok, pode tentar pela sua, Márcio. Deixa eu compartilhar aqui. Você compartilha. Se não sair o som aqui do vídeo, me avisem, por favor. A água é o berço da vida e parte indispensável dela. Um elemento que constitui 75% do nosso organismo e do nosso planeta. Mas todo esse mundo azul corre o risco de não mais dispor de água limpa. Isso porque 97% de toda a água do planeta é salgada. 2% está em forma de gelo e apenas 1% é representada pelos rios e lagos que garantem o abastecimento de água doce para o consumo humano. De acordo com dados da ONU, a escassez de água já atinge 2 bilhões de pessoas. E na região metropolitana de São Paulo, esse quadro não é diferente. Com índices de disponibilidade hídrica semelhantes às áreas mais secas do Nordeste, o volume de água de rios e represas já é menor que a demanda da população. Portanto, o uso consciente dos recursos hídricos é fundamental para garantir qualidade de vida e sustentabilidade ao meio ambiente. Pensando nisso, uma parceria entre GS Inima Industrial e Sabesp viabiliza o projeto Aquapolo, um empreendimento pioneiro e inovador na América Latina, e um dos maiores do mundo dedicados à produção de água de reuso para fins industriais. Na estação de tratamento de esgoto ABC, localizada na divisa de São Paulo e São Caetano do Sul, é produzida através de uma estação de tratamento água de reuso para o polo petroquímico do ABC e para outras grandes empresas da região. O Aquapolo tem capacidade de fornecer até 1.000 litros de água de reuso por segundo, permitindo que as indústrias deixem de consumir um volume de água potável suficiente para abastecer uma cidade de até 500 mil habitantes. Uma solução sustentável que, ao reciclar e reaproveitar o esgoto, atende à crescente demanda industrial, ao mesmo tempo em que preserva os escassos recursos hídricos da região. Com um projeto inovador, o Aquapolo produz água de reuso a partir do esgoto tratado pela Estação de Tratamento de Esgoto ABC. Parte desse efluente, que normalmente seria retornado à natureza, é captado de forma individual nos 6 decantadores existentes e, por gravidade, levado até a estação elevatória de baixa carga, onde é bombeado para a unidade de tratamento preliminar, passando por filtros de discos com a função de reter sólidos com dimensões iguais ou superiores a 400 microns. O efluente filtrado é então direcionado ao TMBR, que consiste no tratamento por um reator biológico terciário, seguido de ultrafiltração. Na fase de tratamento biológico, ocorre remoção de nitrogênio, fósforo e matéria orgânica, através de processos anóxicos e aeróbios. Em seguida, o efluente é bombeado para os módulos de membranas de ultrafiltração. Essas membranas com poros de 0,05 microns são responsáveis por reter sólidos e bactérias por meio de filtração. Em intervalos constantes, ocorrem os processos de retrolavagem e limpeza química, responsáveis pela conservação e manutenção dos módulos. O líquido permeado do TMBR tem sua qualidade monitorada através de medidores online. Quando a qualidade não atender aos parâmetros exigidos pelo polo, será utilizado o processo de osmose reversa. A desinfecção é efetuada ao final de todo o processo, com a aplicação de dióxido de cloro. Nesse momento, a água de reuso é bombeada pela estação elevatória de alta carga até o polo petroquímico, chegando também aos outros clientes da região. Visando prevenir eventuais interrupções e corrigir possíveis ajustes de qualidade da água, o Aquapolo concebeu tanques de armazenamento com capacidade para 70 mil metros cúbicos, atendendo às exigências do cliente quanto à qualidade e volume constante. Após a transformação dos efluentes, a água produzida percorre 17 quilômetros de adutora, abastecendo os clientes do Aquapolo, até chegar a Mauá, onde, por meio de uma torre de equilíbrio, é distribuída de forma constante e segura às diversas empresas que compõem o polo petroquímico do ABC.
Preservando os recursos hídricos, o Aquapolo garante a permanência e sustentabilidade do polo petroquímico do ABC, além de proporcionar condições de crescimento e expansão ao comércio e indústrias da região, com o fornecimento de água de qualidade. O Aquapolo é um dos pioneiros na crescente tendência de reuso de efluentes, uma tecnologia que hoje, além de fins industriais, também é utilizada para a produção de água potável em países localizados em regiões com disponibilidade hídrica muito restrita. O uso inteligente da água é sinônimo de qualidade de vida e sustentabilidade. Aquapolo. Transformar para perpetuar. Muito bom, Márcio. Isso, eu não sei se o vídeo rodou assim muito... Rodou direitinho. Então tá bom. Depende, acho que do link de cada um aí, mas também, depois, se for o caso, a gente coloca no YouTube, no chat aí, o link, ele está no YouTube, e aí as pessoas podem ver também. Mas foi fantástico, foi muito bom a tua apresentação. Diria inspiradora, né? Porque a gente precisa, né, consolidar essa tecnologia do reuso, né, aqui no Brasil. Márcio, eu gostei de um nome que tu colocasse, né, água industrial. Né? Nós fizemos aqui recentemente um evento em que nós convidamos a uma empresa lá de Portugal, que ela é responsável pelo tratamento da Grande Lisboa ali, tá? Águas do Tejo Atlântico. Sim. E eles mudaram a concepção até do nome do que que aqui no Brasil a gente chama de estação de tratamento de esgoto. Lá eles chamam fábrica de água, né? Sim. Justamente para, para quebrar, né, esse preconceito, né, que temos com relação ao reuso de água. Sim. Diante dessa tua experiência, Márcio, aí que você tem com essa parte do reuso aí industrial, o que está faltando aqui, né, para aqui no Brasil a gente institucionalizar essa prática, tendo em vista que nós temos em várias regiões, desde o Nordeste até o Sul, já problemas, né, com oferta de água? Sim. Eu acho que são vários problemas, né? Eu posso começar citando, e aí a gente tem que respeitar as diferenças de cada região do país, mas eu me lembro, eu acho que logo que eu cheguei no Aquapolo aqui, eu tinha acho que 6 meses de empresa aqui, e nós tivemos uma visita do ministro de Estado de Gana, na África. Veio conhecer o projeto, estava pensando em fazer algo similar por lá, e ele tinha um problema que, infelizmente, é um dos principais problemas do Brasil também. Ele não coletava o esgoto. Então, a primeira coisa é coletar e tratar o esgoto, que é um pouco do que a gente estava falando, desse exemplo que você deu da empresa portuguesa, né? Não é só o nome. O esgoto, ele é um recurso hídrico, ele tem valor. E infelizmente, a gente precisa melhorar isso até na questão de educação mesmo, né, da nossa sociedade como um todo, desde as crianças, porque, infelizmente, a gente tem aquela concepção ainda antiga de que, bom, eu quero água limpa, né? Como cidadão, as pessoas querem água limpa na torneira de casa. E o esgoto, eu quero dar a descarga, eu quero ver a água da pia ou do chuveiro ir pelo ralo, eu não sei o que vão fazer com ela, o que vai acontecer, eu só não quero que fique perto da minha casa. Então, a gente quer afastar, ninguém quer morar perto de uma estação de tratamento de esgoto, ninguém quer morar perto disso, ninguém quer saber o que é feito com isso, mas quer ir para longe e quer água limpa na torneira, né? Então, esse é um dos maiores problemas. Eu acho que o primeiro é ter uma infraestrutura. Eu defendo muito que houvesse já até um avanço desse marco legal do saneamento, e na minha cabeça ele deveria ter sido feito até em conjunto entre o Ministério de Infraestrutura e principalmente o Ministério do Meio Ambiente também.
porque existem uma série de empecilhos para essa questão do reuso caminhar, né? E o primeiro deles, eu acho que passa por essa questão de educação, essa questão psicológica nossa. Eu defendo que toda nova estação, e se a gente for seguir o marco legal, realmente em breve a gente vai ter aí na próxima década, talvez, ao longo dos próximos 10 anos, bastante evolução em novas estações de esgoto ou novas fábricas de água, mas eu defendo que todas elas deveriam ter um aquapolo, deveriam ter, já nascer com o que nós chamamos aqui de EPAI, que é uma estação produtora de água industrial, mesmo que não seja para a indústria, né? Porque a gente já fez alguns estudos aqui e em relação à nossa água, por exemplo, se nós quiséssemos potabilizá-la, seria o simples fato de, como nós tiramos o mineral, né, tiramos o sal da água, nós teríamos que remineralizá-la e usar talvez uma ultravioleta, alguma coisa para melhorar o processo de desinfecção. A gente adiciona cloro no final, mas para consumo humano teria que ter uma coisa um pouquinho mais forte. E a partir daí a água seria potável. Então, é muito simples de se fazer isso e de garantir a qualidade. Nós temos uma grande diferença em relação às concessionárias de água, né, que entregam água com qualidade, atendendo a legislação na casa da gente, mas o controle de qualidade, no que nós chamamos de ETA, é um controle feito por amostragem, por batelada. No caso do aquapolo, todos aqueles principais parâmetros que eu coloquei, eles são controlados online, 100% do tempo, e a indústria cobra a qualidade para mim de hora em hora. Então, se eu tiver uma hora não conforme, eu perco o faturamento. Qualquer um parâmetro que saia da qualidade, e às vezes por uma unidade, quer dizer, não tem impacto nenhum. A indústria cobra e é muito pesado. Então, empresas ou estações como o Aquapolo, eu acho que tem que ser de modelo, e é um dos nossos papéis, é servir de modelo para a gente poder evoluir, sem dúvida. O último passo, eu estou levando bastante tempo nessa resposta, porque eu acho que ela é a fundamental, é a questão dos órgãos ambientais. Vigilância sanitária e os órgãos ambientais, no caso aqui em São Paulo, a CETESB, etc. Esse pessoal precisa se atualizar e nós precisamos ter legislações a favor de fomentar o reuso, de melhorar o reuso. São Paulo, recentemente, no início do ano passado, em fevereiro de 2020, lançou uma resolução aqui estadual para a utilização do que eles chamam de água de reuso para fins urbanos. Obviamente que, né, tirando as questões dessa resolução, ela foi praticamente desenhada para o Aquapolo, porque não tem outra empresa que faz o que a gente faz aqui ainda. E a forma como nós encaramos é que ela foi feita praticamente penalizando, punindo a água de reuso, né? E ela é feita justamente para lavagem de ruas, para rega, zeladoria do município, para a gente poder regar os jardins, as praças, etc. Pode haver contato humano? Lógico que pode, mas o nível de controle que foi colocado, ele inviabiliza o fornecimento, porque a gente tem que gastar tanto com análise laboratorial para fazer um monitoramento, comprovar que a água atende a toda a legislação, que inviabiliza. A gente teria que cobrar muito caro pela água e inviabiliza. Ao passo que a legislação que foi feita no estado de Minas Gerais, um pouco mais recente, ela já é mais indutora do assunto, né? Então, isso também, esse ajuste precisa ser feito para que a gente possa ter mais projetos como esse. Ok, Márcio. Agradeço a tua resposta. Eu também gostaria de estimular, nós já temos algumas perguntas aqui, tá? E nós gostaríamos de estimular os nossos colegas que nos acompanham aqui, que deixem aqui suas perguntas, suas dúvidas, né, críticas, etc. Eu acho, agora, como você colocou, o marco legal, né, eu acho que ele pode dar uma grande contribuição, mas uma coisa que ainda
que ainda precisa ser percebida, e se não é percebida, né, pelas concessionárias, né, há necessidade que elas tenham um olhar diferenciado, porque as concessionárias, né, que atuam no nosso país, ela vê o esgoto como um problema e não como um ativo. Sim. Tá? Então, eu acho também como, né, as próprias concessionárias também estão enxergando isso. Para você ter uma ideia, eu falei dessa concessionária do Água do Tejo Atlântico, ela só é responsável pela parte de coleta e tratamento de esgoto. Sim. Né? Então, ela foi concebida, né, dentro de um conceito em que, né, ela via o esgoto como um ativo. Sim, né? E você poderia, posteriormente, né, fazer um tratamento dessas águas, cobrar a população e ainda posteriormente vender. Então, dois ganha. Você ganha pelo serviço de tratamento e depois você ganha pela venda do insumo, que é a água, né? Exatamente. Então, esse tipo de visão, as concessionárias ainda estão com uma visão um pouco estreita, né? Então, eu acho que a gente precisa trocar bastante ideia. A gente tem feito aqui um movimento também junto às concessionárias para tratar a respeito desse tema. Temos mostrado aqui diversos trabalhos aqui no Brasil do conceito de ecossaneamento, né? E o ecossaneamento pode, né, que é visto como o esgoto como um insumo onde você pode tirar água, você pode tirar nutriente, você pode tirar energia, enfim. Então, esse tipo de conceito, né, que as concessionárias também precisam absorver, ao meu entender, para que a gente possa avançar nessa institucionalização do reuso. Sem dúvida. Por exemplo, a Paraíba já perdeu várias indústrias, né, devido à questão da falta de água. Sim. A segunda maior cidade da Paraíba, que é Campina Grande, né, várias indústrias já deixaram de ir, de se instalar em Campina Grande. Sim. Com todos os incentivos fiscais que existem, né, os incentivos de estar localizado em região semiárida, né, enfim, porque nós tínhamos, né, ou temos ainda problema, né, de segurança hídrica. A transposição está vindo, né, para dar digamos, um alívio, né? Uma vida, né? Mas a gente sabe que à medida que vai crescendo a população, vai também demandando mais água, então nós temos que partir para o reuso. O reuso é a ferramenta. E quando a gente imagina nos volumes, né, que são gerados de esgoto, são altíssimos, né? Você vê aí, ó, você coloca aí que o Aquapolo, né, ele representa, né, uma população de 300 mil habitantes. Sim. E deve ser né, um percentual muito pequeno, né, da população, né, da cidade de São Paulo. Sem dúvida, sem dúvida. E quando a gente vê questões, né, relacionadas a buscar água cada vez mais longe de transposições, por exemplo, então um custo energético muito maior. Exatamente. Então, diante dessas questões, Márcio, diz aí para nós, quanto é que é o metro cúbico produzido aí? Quanto é que custa, em média? Tá. A gente aqui no Aquapolo, a gente não tem um preço único, né? Porque como foi feito, né? Então, a gente nasceu, como eu falei, por conta do polo petroquímico e foi feita uma equação para aquele polo petroquímico. Ele viabilizou essa estrutura, aquela adutora e etc. Os demais clientes, a gente faz um ramal ao longo da adutora para a indústria. Então, sempre o preço ele é calculado em função do investimento que a gente tem, que é o Aquapolo que faz o investimento, dividido pelo volume que a empresa vai consumir, então qual é o volume mínimo que ela coloca para consumo e pelo tempo de contrato para eu diluir esse investimento, como a gente faz. Então o preço varia muito, mas comparado com o preço médio da concessionária aqui de água potável, a gente está em média aí entre 10% a 30%, dependendo do caso, mais barato do que a água potável.
Então, Então, já inclusive se justifica, né? isso funciona, quer dizer, a questão do ESG, ela não funciona se não for mais barata também, né? Infelizmente, só pela sustentabilidade, ninguém vai pagar mais por isso, ainda. Eu acho que é questão de tempo, né? Exatamente. Mas o econômico funciona. E mesmo assim, é muito difícil de conseguir vender. Você vê, a gente, como eu mostrei ali, a gente foi saindo, depois de uma crise hídrica, da pior da história, a gente foi conseguindo ali um cliente novo por ano. Eu estou batalhando aqui com algumas indústrias aqui da região para tentar conseguir fazer um novo ramal aí para atender a todas elas, com crise hídrica novamente acontecendo no país todo, com problema de energia e com risco de faltar água. E o pessoal está preocupado com o custo, não quer saber. Então, o custo de ninguém, infelizmente, ninguém considera a falta de água, né? Porque também é o que eu brinco aqui, a minha situação é a mais difícil, porque eu tenho a Sabesp como acionista e tenho a Sabesp como fornecedora e como concorrente. Então, eu vou tentar num cliente, vou tentar vender, ela já tem uma rede de distribuição antiga, depreciada, ela tem como baixar preço, perder num cliente um pouquinho para não perder o cliente, ela perde um pouquinho naquele, ganha mais em outro. Então, é uma concorrência pesada que eu tenho do meu próprio acionista, né? Mas, graças a Deus, isso tem mudado. Então, nas últimas ações comerciais nossas aqui, a Sabesp tem entrado junto para também oferecer nossa água do Aquapolo como uma solução de sustentabilidade para os clientes industriais aqui na região onde a gente atua. Eles estão começando a mudar um pouquinho o cenário, estão começando a entender que precisa, né? E o grande vilão é, infelizmente, o próprio governo do estado, né? O governo ele nunca vai admitir que vai faltar água, né? Então, é muito difícil. Na crise de 2014, 2015, a gente sabia que estava faltando, que ia faltar, e a gente abordava as indústrias, e a indústria falava assim, mas, poxa, o governador está dizendo que não vai faltar água, a Sabesp está dizendo que não vai faltar, e a gente, cara, está faltando água, não tem jeito. Então, é bem complicado. Tem um cenário ainda de indústrias aqui na região, por incrível que pareça, que ainda tem poços, a grande maioria é regular, mas ainda existem alguns clandestinos, que às vezes a gente visita e faz vista grossa ali, mas está vendo que o cara tem um poço, e fica muito difícil de concorrer. Eu mesmo visitei uma indústria de fertilizantes recentemente, fiz uma proposta, e ela é uma indústria que eu fiz uma tarifa muito baixa, porque eu tinha um investimento baixíssimos, eles estão assim a 30 metros da nossa adutora, então é um investimento muito pequeno, e simplesmente eles falaram, ok, a gente queria ter uma ideia, muito obrigado, eles estão com uma qualidade na água do poço ruim, estão tendo alguns problemas, mas a hora que eu vi o poço, claramente é um poço sem hidrômetro, é um poço irregular, então o cara tem água de graça, né? Quando que ele vai passar a procurar o Aquapolo? É se um dia aquele poço secar. Enfim, então, além das questões que envolvem, né, legislação, a gente Sim, ainda tem que lutar, né, contra esse tipo de problema também. exatamente. Enfim, mas eu acho que é um caminho sem volta, tá? Sim. O reuso. Aqui no semiárido, a experiência que nós temos, são pequenas escalas, né, mas a gente tem avançado no reuso agrícola, Sim. principalmente praticando aquela agricultura que eu chamo periurbana, né? Uhum. Então, na verdade, esse reuso ele já tem sido feito há bastante tempo, agora de modo não controlado, tá? Sem tratamento. Então, nós estamos num movimento aqui, na verdade, de tentar sensibilizar e institucionalizar um reuso controlado, em que a água seja tratada a nível, né, que possa ser utilizado dentro da agricultura sem levar problemas sanitários, né, Lógico. e também ambiental.
Tá? Não, é Então, importantíssimo mesmo. A agricultura é hoje, no mundo todo, o maior consumidor de água, né? Então, quanto mais a gente fizer uma agricultura consciente, vamos dizer assim, e não é muito difícil chegar num nível de qualidade de água que seja muito boa para a agricultura, sem risco para o ser humano. É relativamente simples. É como eu falei, uma questão de órgão ambiental e de órgão sanitário validarem, é quebrar um pouquinho o paradigma, né, fazer uma certa disrupção aí do pessoal regulador. Então, a gente tem feito esse debate, né, e tem mostrado, né, que o reuso ele deve ser institucionalizado no Brasil, né, porque você já vê que as crises hídricas já estão se acentuando cada vez mais e com maior frequência. Então, aqui nós temos algumas perguntas aqui, Márcio, eu vou iniciar. Primeiramente, o pessoal está parabenizando você, né, pelo trabalho, né, pela palestra também. Obrigado. Tá? Então, estão bem, bem impressionados, né, com os números do projeto. Tá? E tem uns aqui que coloca, né, qual era a vazão que é produzida, né, de água de reuso, e o custo você já falou, né? E perguntou qual era o percentual, né, dos custos, né, que você tem fixos, né? Qual é o percentual que envolve energia elétrica? Tá. Bom, na primeira ali em relação à vazão, como eu falei, a gente tem uma capacidade de 1 metro cúbico por segundo, né, de 1.000 litros por segundo, mas hoje a gente produz cerca entre 500 a 600 litros por segundo, então entre 50% e 60%, que é o que é demandado pelos clientes, ou seja, a gente tem aqui ainda um grande volume aí de pelo menos 400 litros por segundo disponível de capacidade para poder vender, né? Energia é, sem dúvida, um dos meus maiores custos, né? Os dois maiores são energia e produto químico. Recentemente, aí, com a pandemia e com a crise hídrica, os dois só têm subido demais. O câmbio é um item que afeta muito também, né? Porque, infelizmente, a indústria química no Brasil está cada vez importando mais do que produzindo aqui, mas ambos, eu vou dizer que eles representam aí, entre energia e químico, cerca de uns 20 e poucos por cento do custo. Não é muito, são os mais relevantes, né? E os demais custos são mais fixos, né? Então, a energia e o químico é que são variáveis com o volume. Os demais, sim, você tem mão de obra, e a gente tem uma equipe muito enxuta, quer dizer, a gente opera aqui 24/7, sem parar ininterrupto, e a empresa toda tem 44 funcionários, entre todo o pessoal operacional, de manutenção, de segurança do trabalho e administrativo. Então, a gente tem uma planta bastante automatizada, nada de inteligência artificial ainda, mas toda uma questão de automação e com vários alarmes, vários itens e o controle de qualidade todo online. Então, é bem eficiente, eu posso dizer assim. Ok, Márcio. Márcio, quando você fala que a vazão total é 1 metro cúbico por segundo, aí me remeteu aqui uma discussão que a gente tem feito aqui no canal. O estado do Ceará, né, ele tem, a concessionária de água tem licitado lá uma planta de dessalinização para atender o Porto do Pecém. Sim. Porto do Pecém, Isso. E o volume, parece que lá, se a memória não me trai, é 2 metros cúbicos por segundo. Isso com certeza Fortaleza, né, uma das estações de tratamento, né, produz esse esgoto, né? Vocês da Aquapolo não foram convidados para produzir essa água para lá, não? Olha, eu vou te falar que o nosso primeiro acionista, né, aqui, o que concebeu o projeto junto com a Sabesp, era a Odebrecht Ambiental, era o grupo Odebrecht Ambiental, o que concebeu aqui o Aquapolo. Depois, com toda a questão da Lava Jato, esse controle do Aquapolo foi vendido e hoje está com a GS Lima.
na época, já desde 2014, pelo menos, que é estudado esse projeto, fazer um aquapolo lá no Pecém. Diversos estudos foram feitos, eu não os acompanhei de perto, né? Na verdade, eu mais forneci informações para fazer esses estudos de viabilidade. Eu não sei dizer o porquê que não foi para frente, mas eu posso dizer que por diversos momentos foram sim, participamos ali enquanto Odebrecht Ambiental nesse projeto, assim como o projeto também em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, um projeto semelhante, o próprio projeto que agora acabou de sair aí uma licitação para fazer o projeto no Espírito Santo, da ArcelorMittal com a Cesan, e a ArcelorMittal chegou a fazer uma planta de dessalinização, está em operação, nós conhecemos essa planta, fomos visitá-las e tal, e porque o intuito inicial era o reuso, e como, infelizmente, aí eu não sei dizer os motivos pelos quais a Cesan nunca se interessou em fazer o projeto junto com algum parceiro ou sozinha, enfim, nunca saiu. Agora, com esse novo governo do Espírito Santo, vai sair um projeto semelhante ao Aquapolo, num volume muito menor, é algo em torno de 200 a 300 litros por segundo, mas vai sair um Aquapolo para lá. Então, eu não sei dizer exatamente o que acontece com a questão de viabilidade, mas esses projetos são extremamente viáveis, é possível de ser feito, sim. Eu acho que o mais difícil é essa parceria, essa PPP entre o privado que quer fazer o projeto, o público que tem a concessão do esgoto, então ele tem o esgoto, e é uma coisa complexa, porque é até uma discussão que está sendo feita nesse momento, essa questão da propriedade do esgoto, né? Porque o esgoto, ele é recurso hídrico, ele é tratado, ele é do Estado, mas a concessionária só tem a concessão para coletar e tratá-lo, e ela recebe por isso. Então, cabe a ela vender o esgoto ou não? Então, existem algumas propostas aí que devem, em algum momento, seguir para o Congresso, para que sejam legislados, de que o esgoto, para ser tratado e devolvido à natureza, ele não é de propriedade da concessionária, mas um esgoto que pode ser considerado recurso hídrico e virar reuso, a concessionária, numa linha de meio que obrigar a concessionária a escolha dela. Ela pode participar do projeto de reuso e ser remunerada pelo esgoto, ou ela pode simplesmente vender esse esgoto para alguém que vai fazer o projeto de reuso. Mas é obrigar a concessionária a não travar o projeto, só porque ela fica nesse impasse, né? Então, são questões mais complexas e é aquilo. A gente precisa caminhar bastante ainda nessas linhas, principalmente de legislação, para poder viabilizar os projetos. Ok, Márcio, muito obrigado. Vamos aqui para as perguntas do pessoal aqui. Aqui nós temos aqui, né, uma contribuição de Franca Cariri. Ele coloca: de fato, o reuso das águas nesse país é um grande desafio. Aí tem uma pergunta aqui, que é do Francisney. Ele pergunta: esse projeto poderia ser implantado em outras regiões do país? Aí, completando ainda a pergunta dele, ele pergunta: os tratamentos terciários, como ultrafiltração, né, não encarece muito o preço da água de reuso? Entendi. Bom, primeiro, obrigado pela pergunta, Francisney. Hoje, sim, existe um estudo recente de uma consultoria chamada GO Associados, que é de um pessoal aqui da Fundação Getúlio Vargas, e eles fizeram um estudo recente junto com a CNI, né, a Confederação Nacional da Indústria, e eles chegaram à conclusão que hoje, atualmente, caberia multiplicar por 12 a capacidade de reuso no Brasil, teria demanda para 12 metros cúbicos por segundo no Brasil todo, então seriam mais 12 aquapolos de 1 metro cúbico espalhados pelo Brasil, já teria demanda, é só uma questão de criar os projetos, viabilizarem, né? Então isso não é simples, porque essa demanda é a demanda
calculada no consumo apenas, mas entre o consumo, a vontade das indústrias de associarem, de viabilizarem, a vontade das concessionárias, detentoras do esgoto, de também criarem ou viabilizarem um projeto como esse, seja na forma de fornecedora, ou seja na parceria, como a Sabesp fez aqui. Então, não são simples, mas a demanda hoje caberia tranquilamente multiplicar por 12 no Brasil projetos como o nosso, né? E a questão da ultrafiltração quando não encarece, não, porque esses projetos, essas tecnologias hoje já são commodities, já são tecnologias bastante difundidas no mundo todo, né? Infelizmente, a gente está tentando, aí tem um pessoal aqui na USP, em São Paulo, no CIRRA, que é um departamento específico aqui de estudos em reuso, eles estão tentando desenvolver uma membrana brasileira, ainda não conseguiram, ou conseguiram, mas ainda não em escala comercial, né? Então, esses equipamentos são importados. Mas são equipamentos que, se a empresa souber operar e souber lidar, no caso do Aquapolo mesmo, a gente tinha uma projeção desse sistema de ultrafiltração de duração de 7 anos. Nós já estamos indo para o 9º ano, né? E nós temos 8 tanques de ultrafiltração em operação. A gente trocou, por segurança, a gente trocou apenas as membranas de apenas desses tanques, e nós não temos previsão, por enquanto, aí, nos próximos 2 anos, de trocar mais nenhum, justamente pelo fato da gente cuidar. Então, quanto mais você conseguir cuidar e trabalhar direitinho, aí, até com o apoio do fabricante, você consegue estender a vida útil das membranas e, sem dúvida, depreciar em mais tempo esses equipamentos e diluir o custo dele ao longo do produto. Mas, como eu falei, a gente consegue produzir aí em torno de 10% a 30%, a depender do caso, a gente consegue cobrar, né, o metro cúbico de água de reuso versus a potável. Então, em termos de custo também, isso não encarece, não. Tá, obrigado. Aqui nós temos um comentário aqui do Pedro Galvão. Ele disse: ao meu ver, falta uma legislação com parâmetros para reuso de água. Sim. Então, mas a gente tem visto, porque é o seguinte, a legislação, claro, ela sempre é importante, né, Márcio, até para balizar, né? Mas a gente tem notado, né, que o entrave, né, não é tecnológico, o entrave também não é de legislação, o entrave, ao meu ver, é mais uma falta de, digamos assim, no jargão empresarial, de lobby. Nós precisamos trabalhar de um lobby muito bom para o reuso. Sem dúvida, eu não tenho dúvida disso. Você está corretíssimo. Eu acho que até muda esse nome de reuso, né? Sim, é o que eu falo, a gente está usando para reciclagem de água, né? Falta sim. Eu ouço muito das indústrias e dos clientes, e eu acho que quando a gente fala para a indústria, faz todo sentido que não tenhamos nenhum tipo de regulamentação, né? Então, o Aquapolo é uma empresa privada, apesar da participação acionária da Sabesp, mas o Aquapolo em si é uma empresa privada que tem contrato de fornecimento com outras empresas privadas. E cada uma quer ter a sua qualidade, quer definir a qualidade da água. Uma vez que são para usos internos em processos produtivos, eu entendo que o melhor dos caminhos realmente é não ter regulação para isso, né? Você pode ter a regulação tributária, como tem hoje, etc., mas de qualidade não. Agora, quando a gente fala para agricultura, para fins urbanos, para potabilização, para outros pontos, eu acho que sim, temos que ter uma regulamentação, e realmente o que falta para isso hoje é um bom e velho lobby para desenvolver o mercado, porque por mais apertada que seja uma regulação, a gente tem tecnologia para fazer, né? Então, e dá para garantir segurança tranquilamente. Então, porque pelos números que você coloca, uma água em que o valor dela fica entre 10% a 30% abaixo da água convencional,
Sim. Né? E a dessalinização está tomando mais, né, mais vulto, sim, né, do que o reuso dentro do nosso país, com a água mais cara. É que esse ponto a gente não pode esquecer, só para não confundir as pessoas, ela é mais barata quando eu falo 10% a 30% do que o valor que as concessionárias cobram das indústrias, né? Então, se a gente for pegar água potável, o valor que é regulado para a gente como usuário doméstico, aí a nossa água está próxima ali do valor. As indústrias costumam pagar mais por isso às vezes. Então, essa é uma questão. Mas é possível também chegar em valores mais baixos a depender do volume, né? Eu mesmo defendo uma linha que seria uma linha bem interessante, eu acho que para o reuso, de forma que às vezes a gente conseguiria não passar para a população essa questão de que, porque a população vai ter aquele primeiro baque e falar, essa água veio do esgoto, eu não estou nisso aí não, né? Infelizmente, a gente sabe que a maioria dos nossos mananciais hoje, todos estão poluídos. Então, eu defendo, por exemplo, o Aquapolo fornecer água para o Estado. Ou seja, eu fornecer aqui muita água e eu colocar essa água direto no manancial, fazer uma recarga no manancial. Ao mesmo tempo que eu estou diluindo a poluição que está lá e ajudando a natureza a se recuperar, essa água em algum momento vai ser captada por uma estação de tratamento, potabilizada e vai ser para a casa de alguém. Então, de uma certa forma, é o que no mundo fora daqui se chama de reuso potável indireto, porque ele passa pela natureza novamente. Eu defendo muito essa linha como sendo a solução para isso, né? Para regiões como a região metropolitana de São Paulo. A gente tem números que nos últimos 100 anos, isso em nível mundial, a população, o crescimento no consumo de água foi 2 vezes maior do que o crescimento da população. Quer dizer, o ser humano passou a consumir muito mais água em todas as suas atividades. E, ao mesmo tempo, o nível de poluição em todas as fontes de água não para de crescer. Então, a gente não tem... É aquele gráfico de tesoura, né? Uma hora eles vão se encontrar, a poluição com o consumo, e vai faltar, é uma conta que não fecha. Por isso, o reuso. Eu acho que essa é a única solução. Certo. Obrigado, Márcio. Aqui tem uma pergunta do Lourinaldo, né? O Lourinaldo Nóbrega. Seja bem-vindo, Lourinaldo. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Parte da pergunta já foi respondida. Ele pergunta, Márcio, você vê a possibilidade de acoplar em série a reciclagem industrial com o reuso agrícola? Acho que sim. Eu não sei se eu entendi direito o que ele está perguntando, se seria já eu tratar o efluente de uma indústria fazendo já o reuso desse efluente para a agricultura. Tudo é possível. Tecnologia para isso tem. Eu acho que aí a gente precisa avaliar que tipo de indústria, né? Então, indústrias que trabalham, por exemplo, com metais pesados, você tem processo para limpar, mas você querer fazer isso num efluente de uma indústria para já gerar reuso para a agricultura, eu acho que aí encarece-se muito essa água, né? Então, é muito mais fácil mandar tudo para uma estação de tratamento, que dilui pelo volume, você dilui uma série de itens e você fica mais fácil de tratar. Agora, uma indústria de papel, por exemplo, é muito mais tranquilo para você tratar o efluente, né, e fazer. O que é difícil nesse sentido é que a maioria de grandes indústrias, principalmente indústrias que, vamos dizer assim, geram um efluente poluidor, que tem fatores de poluição, elas possuem estações de tratamento própria para reduzir o fator de poluição e poder pagar menos no tratamento do esgoto que ela paga para a concessionária, quando ela descarta na rede. Então, dificilmente, a indústria também já reaproveita um pouco da água para outros processos internos. Então, é muito difícil conseguir colocar isso em uma ou duas indústrias. Talvez num polo industrial, se você concentrar, mas aí eu acho que ainda mais fácil a partir das estações de tratamento mesmo.
Ok, Márcio, muito obrigado. Vamos aqui para outra pergunta aqui do professor Valderi Leite. Professor Valderi Leite, é sempre uma honra tê-lo aqui. Professor Valderi Leite é professor da área de saneamento da Universidade Estadual aqui da Paraíba. Ótimo. Ele parabeniza você pela palestra. Muito obrigado. Ele pergunta o preço da compra do efluente pela Sabesp. Tá. No caso do Aquapolo, de novo, como foi uma questão aqui de viabilização desse projeto, né, a gente paga ali alguns centavos por cada metro cúbico do efluente. E, de novo, porque não tem nenhuma legislação sobre esse tema, como eu falei, ainda é uma coisa que está em discussão e existe até uma proposta da Associação aí das Empresas Privadas de Saneamento, que tem muito interesse em fomentar projetos de reuso e, às vezes, param um pouquinho nas empresas ou nas concessionárias estaduais que não tem interesse no assunto ou não tem capacidade de investimento, enfim, aí cada uma tem um problema. Então, esse foi o ponto. Com a Sabesp, até pelo fato de ser acionista, etc., a gente conseguiu viabilizar um preço muito interessante aí, abaixo de 10 centavos o metro cúbico, para a gente poder viabilizar isso. Então, é um custo praticamente irrisório perto da energia e do produto químico para fazer o tratamento, que é o que realmente custa para a gente chegar no preço da água de reuso. Obrigado, Márcio. Eu vou dar uma pausazinha aqui para a gente fazer um convite aos colegas que nos assistem aqui, Márcio, informá-los, né, dos próximos eventos que teremos. Então, queria convidar vocês que na próxima terça-feira, dia 23, às 19 horas, nós iremos tratar aqui sobre o uso de água, tá, na fruticultura irrigada. Então, nós vamos discutir estratégias de manejo, né, para fazer o uso racional da água. Tá? Isso faz parte de uma série de webinários que nós estamos realizando, né, da agricultura irrigada, por ser ela um dos maiores, né, consumidores de água, certo? A nível mundial. Então, nós estamos também trazendo experiências exitosas, mostrando técnicas de manejo para uso racional de água na irrigação. E na próxima sexta-feira nós teremos também aqui, tá, a apresentação, né, do estudo que foi elaborado, né, divulgado recentemente pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, que é o Atlas, né, Águas, né, Segurança Hídrica do Abastecimento Urbano. Então, queria convidar todos vocês para no dia 26, tá, a partir das 15 horas, estar discutindo, né, um pouco, né, desse estudo que a Ana tem divulgado os seus resultados. Márcio, a gente já está caminhando aqui para o final aqui. Então, aqui nós temos aqui as outras perguntas que nós temos aqui, elas foram respondidas dentro dessa conversa que nós tivemos aqui. A questão, né, o Pedro colocou a demanda reprimida de água. Então, na verdade, a gente tem o Aquapolo ainda tem uma capacidade ociosa assim, né, bastante interessante, né, que pode, inclusive, né, no futuro, quando ela for, né, for atendida, né, chegar ao ponto máximo, né, e os custos dessa água com certeza ficarão bem mais acessíveis. Sem dúvida, né? Muito mais competitivo, sem dúvida. Muito mais competitivo. Então, se já é competitivo agora, no futuro, né, pode se tornar ainda mais competitivo. Sem dúvida. Você tinha falado dessa questão de tratar a água e depois lançar nos mananciais, tá? Para posteriormente, né, ser captado e ser utilizado nas cidades. Isso já é feito, eu não sei como é que é aí, mas o semiárido brasileiro, o Nordeste como um todo, exceto algumas regiões litorâneas que são abastecidas por poços, né, água subterrânea, mas a grande maioria, né, do abastecimento, né, urbano aqui no Nordeste é feito por reservatórios. Sim. E sempre são construídos reservatórios, né, a maioria dos nossos rios, né, tirando 2 rios, né, que tem no Nordeste, que são de grande envergadura, que é o São Francisco e o Parnaíba.
O resto são rios pequenos, né? Sim. E a maioria intermitentes. Então, existem grandes reservatórios que são construídos nesses leitos de rios intermitentes. O que acontece? Como a gente também, como foi pontuado por você, nós temos um índice de cobertura, né, de coleta baixíssimo, né, aqui no nosso semiárido. Né? Então, o que acontece? Muitos dos esgotos das cidades são lançados, né, nesses leitos do rio, tá? Que lá, a jusante, né, tem um reservatório. Sim. Então, quando é no período de chuva, todo aquele material é carreado para dentro do reservatório. Então, em várias cidades aqui, nós tomamos água, esgoto diluído, na verdade. Sim. E sem nenhum processo de tratamento excepcional, né? Sim. Então, aí que vem essa questão de nós pegarmos e trabalharmos cada vez mais a divulgação da prática de reuso como uma ferramenta de gestão, né? E trabalhar também, né, junto aos nossos representantes, né, para que Exatamente. a gente possa ter um lobby maior dessa ferramenta, certo? Que é uma ferramenta estritamente, né, competitiva, leva saúde à população, porque se nós vamos implementar, por exemplo, o reuso numa escala comercial, consequentemente a gente vai ter que coletar esgoto. Então, se a gente já está coletando, nós já não vamos expor a nossa população, né, ao esgoto bruto, né? E isso aí a gente contribui com a melhoria da saúde, né, dessa população. E temos exemplos, né? A gente tem visto aí que em vários locais, né, do mundo que o reuso tem sido uma realidade, não tem sido, né, nenhum problema, né, quando é feito de maneira controlada. Inclusive, a gente que tem medo, né, muito do aspecto sanitário, a gente não tem registros, né, nem na literatura especializada, né, também nem fatos jornalísticos que venham a expor, por exemplo, a prática de reuso que é feita em Israel, que é feita na Espanha, né, que eles têm trabalhado isso aí já numa escala bastante, né, grande, né? Então a gente não tem visto nenhum desses registros. Então, Márcio, eu queria te agradecer e passar aí a palavra para ti aí, para que tu possa fazer, né, teus comentários finais. Qual é a mensagem que tu queres, além de toda essa mensagem, né, claro, que você deixou aqui, qual é a mensagem final que você quer deixar aqui para essas pessoas que nos acompanham e aqui vão assistir esse vídeo posteriormente? Não, obrigado, muito obrigado, Salomão. Acho que a mensagem é exatamente a que você colocou, quer dizer, a gente precisa cada vez mais esclarecer a população sobre a questão do reuso. Eu acredito que o reuso, de fato, vai acontecer, porque nós não tem outra solução, né? Existe a dessalinização, muito mais cara, muito mais complexa. Infelizmente, eu gostaria que o reuso viesse por planejamento, para que a população, a sociedade em si não sofresse, mas a gente tem um histórico no nosso Brasil aqui que a gente só age aqui quando sob a pressão extrema ali, né? Então, em algum momento isso vai acontecer, né? E cada vez mais a gente tem visto, no caso aqui de São Paulo, 2014 foi a primeira crise hídrica grande, nós já estamos numa segunda crise hídrica, quer dizer, 6 a 7 anos depois, já tem uma crise hídrica chegando aí de novo, e o que a ciência diz é que cada vez elas vão ser mais frequentes e com maior intensidade, quer dizer, então, projetos como esse, infelizmente, não são feitos ou construídos em 6 meses, eles levam mais tempo, principalmente em regiões populosas, em grandes cidades, que têm um maior consumo, né, tem um nível de interferência muito grande com a cidade. Então, a gente precisava realmente de um planejamento e principalmente do lobby, como você comentou, muito mais efetivo perante as autoridades aí, para que esses projetos saiam, né? No mundo todo, aí, nos últimos 10 anos, a capacidade instalada de reuso cresceu 350%. Então, isso demonstra que não é uma ideia
de um ou de meia dúzia. Quer dizer, o mundo todo caminha para isso, com exceção do Oriente Médio, que vive da dessalinização por questões óbvias até ali da região. Então, é isso. Eu agradeço muito. Como eu falei, o propósito do Aquapolo, ele é transformar e inspirar a sociedade por meio do reuso de água para perpetuar a vida. E então, o seu canal, essa oportunidade de passar e apresentar o Aquapolo, para mim, a gente é sempre muito bem-vinda em qualquer fórum que a gente passe, justamente porque faz parte do nosso propósito, inspirar a sociedade. Quanto mais pessoas a gente atingir, maior a chance de novos projetos saírem, né? Eu brinco e falo, nunca é legal ser o único, né? A única empresa a fazer isso aqui no Brasil não é legal. Eu gostaria de ter mais parceiros aí, mais irmãos fazendo a mesma coisa. E é isso, agradeço bastante pelo espaço, pela oportunidade. Se tiver mais perguntas, pode me encaminhar por e-mail também, a gente responde, né? E depois eu passo para você. Bom, você já tem o link, né, do vídeo no YouTube, puder depois disponibilizar para o pessoal aí no canal, é importantíssimo. Ok. Iremos sim, Márcio, disponibilizar. Aí eu vou colocar na descrição desse vídeo, que vai ficar disponível aqui no nosso canal. Legal. Eu vou deixar o vídeo para que as pessoas possam ter acesso. Márcio, mais uma vez, meu querido, eu te agradeço, né, pela disponibilidade, né, de ter, né, trocado toda essa experiência, né, que você tem tido aí no Aquapolo. É um tema extremamente importante, relevante aqui para a sociedade brasileira, tá? O tema do reuso, principalmente aqui no Nordeste. Eu digo que é um tema caro, que a gente precisa encarar com seriedade. Sim. Né? Mas, enfim, estamos dando aí os primeiros passos. Né? Exatamente. Informando, trazendo casos exitosos, e mostrando também vários pontos de vista, mostrando também o que decisões como, por exemplo, dessalinização, geralmente nos países que praticam a dessalinização em massa, essa foi a última alternativa, né? Exatamente. Devido a questões de custo, etc, etc. Enfim, então a gente sempre tem trazido também esse contraponto aqui para colocar, tá? Para trazer, na verdade, reflexão, né? Sim, reflexão que as pessoas possam, né, analisar os pós e os contras e assim, né, tomar sua própria decisão. Mas espero que no futuro próximo nós tenhamos, né, mais iniciativas de reuso aqui no país, que a gente possa, né, avançar bastante sobre esse tema. Então, queria mais uma vez te agradecer, desejar a você um excelente final de semana, e o canal fica à sua disposição, né, para futuras sugestões de temas, tá? Que você quiser popularizar sobre reuso, sobre, né, tratamentos de efluente, a gente está aqui à sua inteira disposição, tá bom? Tá ótimo, muito obrigado também, um bom, excelente final de semana a você, a todos, parabéns pelo trabalho, é sempre importantíssimo novas iniciativas como essa para informar a população, para trazer discussões, e também aqui do nosso lado estamos à disposição, o que pudermos contribuir para disseminar o reuso e qualquer questões aí em relação à segurança hídrica, conte conosco. Tá ok. Então, queria também agradecer os nossos colegas, né, que nos assistem, né, o pessoal de várias instituições de pesquisa, de ensino e pesquisa que está nos acompanhando, também os profissionais liberais, tá? Estudantes, né, de graduação, de pós-graduação, e aqueles colegas que são, né, afeitos, né, ao tema reuso de água. Meu agradecimento, desejo um bom final de semana a todos e até a próxima. Tchau, tchau, Márcio. Valeu, até a próxima, Saulo. Obrigado, um abraço.